Exclusivo, São Paulo está discutindo a rescisão de contrato com um importante parceiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história, fala também sobre Abel Ferreira, técnico super vitorioso do Palmeiras, completa 3 anos no Verdão, mas sua contratação lá atrás foi marcada por coisas curiosas e importantes que você vai saber daqui a pouco. Bora falar também sobre o Flamengo, que está frustrando um projeto do Red Bull Bragantino. Já Renato Augusto parece estar perdendo a paciência com a diretoria do Corinthians. Falo sobre o lucro minguado do Atlético Mineiro no jogo dentro de casa no último fim de semana. Tem também o drama vivido por um jogador colombiano do Liverpool, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais, tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Se puder também deixa like, se ajuda bastante. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, parceiraça do canal do Nicola há um tempão com a gente. Tô colocando na tela jogos dessa terça e quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Nessa terça tem Bahia e Fluminense, Flu com time reserva, tô indo de Bahia. Na quarta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense, vou de empate. Inter e América, vou de Inter. Coritiba e Grêmio, tô indo de coxa. Tem também Flamengo e Santos, vou de Flamengo. Para participar no XBet é super simples. Pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, clica lá, automaticamente você vai ser direcionado para o site. Depois, só fazer seu cadastro e na hora do depósito, não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Rodrigo Caio, que não joga há um tempão pelo Flamengo, mas pode voltar a atuar. Ele está sendo cotado pelo Tite para enfrentar o Santos no meio de semana. O Léo Pereira está machucado, é possível que não tenha condições, e o Rodrigo Caio tem sido experimentado pelo Tite nos últimos treinos. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que decidiu enviar um kit a Bruna Biancardi, a mãe do filho do Neymar. O kit obviamente foi endereçado para Mavi, recém-nascida. A curiosidade é que na semana passada o Neymar já havia postado uma foto da filha com a camisa do Santos. O Palmeiras, que era o clube da infância do Neymar, que não quis ficar para trás e enviou uma camisa com o nome da Mavi. Bora contar que Robson Bambu, ex-zagueiro do Corinthians, decidiu entrar com um processo na justiça contra o Timão. Ele cobra R$ 1.700.000 referentes ao pagamento de direitos de imagem atrasados. Já o Cruzeiro negocia a contratação de uma joia do Náutico. Trata-se de Caio Suassuna, sobrinho neto do escritor super famoso Ariano Suassuna. Só para completar, esse menino, artilheiro e destaque do time no Pernambucano Sub-17. Para completar o giro de notícias, contar que Fernando Diniz está decidido a usar um time extremamente alternativo nessa terça-feira contra o Bahia. É o último jogo do Flu antes da decisão contra o Boca Juniors, sábado, Libertadores da América no Maracanã. Por falar em Libertadores, a Taça da Libertadores já está no Rio de Janeiro, está sendo exibida nesse momento em Copacabana. A saideira do giro de notícias é sobre o Paysandu. O Papão garantiu a permanência do técnico Hélio dos Anjos para a Série B. Paysandu que conseguiu o acesso da terceira para a segunda divisão nacional. Bora falar agora sobre o drama vivido por Luiz Dias, bom atacante que pertencia, ele era do futebol colombiano, jogou no Porto e defende atualmente o Liverpool da Inglaterra. Ele esteve de fora nesse final de semana do confronto contra o Nottingham Forest, e a gente foi descobrir que essa ausência se deu porque os pais dele foram sequestrados na Colômbia. Soldados do exército e também da polícia partiram para a busca e conseguiram resgatar a mãe do atleta. Já o pai segue sequestrado e a polícia local promete uma recompensa de 200 milhões de pesos colombianos para aqueles que ajudarem com informações. FIFA, o técnico do Liverpool, atletas do clube e vários outros personagens do futebol se solidarizando a essa enorme dificuldade pela qual passa o Luiz Dias. Bora falar agora sobre o lucro minguado do Atlético Mineiro no jogo dentro de casa, menor público do Atlético desde que a Arena MRV foi inaugurada. Vitória por 2-0 contra o Fluminense foi assistida por 23.003 pagantes, numa clara demonstração de que o torcedor do Galo entende que o valor cobrado pelo ingresso é caro e ainda está desapontado com a derrota em casa para o Cruzeiro recentemente. A receita bruta desses 23 mil pagantes foi de R$ 1.080.000, só que com as despesas que seguem muito altas na Arena MRV, sobraram apenas R$ 166 mil, número muito abaixo daquele estimado pelo Atlético, que chegou a calcular a possibilidade de um lucro por temporada de 100 milhões com o seu novo estádio. A continuar desse jeito, a Arena MRV vai precisar rever conceitos
tipo de ingresso que não pode ser mais cobrado. E esse jogo às 9 da noite com o Atlético também tá uma sacanagem, hein? Só o Galo joga às 9 da noite dentro de casa. Bora falar agora sobre o Flamengo, que decidiu frustrar um projeto do Red Bull Bragantino. Recentemente o Red Bull contratou por empréstimo o Matheus Gonçalves, atacante de lado de campo que vinha sendo bastante utilizado pelo Vitor Pereira, mas que perdeu espaço com o Sampaoli. Por conta disso, o Red Bull Bragantino pediu o jogador por empréstimo, sonhando em repetir algo que foi feito com o Natan. Vocês lembram, né? Natan, zagueiro da base do Flamengo, não tinha tanto espaço no time principal, foi contratado por empréstimo e depois comprado pelo Red Bull. O Red Bull desembolsou algo na casa dos 20 milhões de reais e o vendeu para o Napoli por 53 milhões de reais. Era esse o projeto esportivo do Red Bull com o Matheus Gonçalves. Mas exatamente pelo que aconteceu com o Natan, o Flamengo decidiu emprestar o Matheus Gonçalves, mas sem um valor fixo para a compra. E nesse momento tudo se encaminha para que o Matheus seja devolvido ao rubro-negro no fim dessa temporada. Tite e membros da comissão técnica gostariam de ver o Matheus Gonçalves de perto durante o Campeonato Carioca para decidir o que vai ser do futuro dele na temporada de 2024. Matheus, que ainda não conseguiu decolar no Red Bull Bragantino, tem até agora 10 jogos, nenhum gol e uma assistência, mas aos pouquinhos vem conquistando seu espaço, tem se tornado titular. É um atleta que com a bola tem muito potencial, sem a bola ainda precisa evoluir em algumas partes. Ouvi esse feedback de uma pessoa da comissão técnica do Red Bull Bragantino, mas era alguém em quem o Red Bull gostaria de investir se tivesse essa possibilidade. Bora falar agora sobre Renato Augusto, que parece estar perdendo a paciência com os dirigentes do Corinthians. O motivo? A falta de proposta para a renovação do contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e até agora ninguém da situação nem da oposição procurou o Renato, nem sequer para discutir a possibilidade da extensão do vínculo, mesmo com o Renato já deixando claro que tem ofertas de times do Brasil e do exterior. Depois do empate 1-1 com o Santos, o Renato Augusto disse o seguinte, abre aspas: já falei várias vezes que gostaria de continuar no Corinthians para poder participar desse projeto, provavelmente com jogadores mais jovens, mas não sou eu quem decido, vou esperar até certo momento. Sou profissional e chega uma hora em que vou ter de ouvir outras situações também, fecha aspas. Essa última frase para mim é a que demonstra que o Renato Augusto já esperava ter uma situação mais definida em relação ao Corinthians. Como ninguém o procurou nem sequer para discutir provavelmente uma redução salarial, Renato começa a demonstrar um incômodo, uma chateação, uma preocupação em relação a seu futuro. Atleta que tem tido enorme dificuldade em jogar, foram só 7 partidas integrais, inteiro, do primeiro ao último minuto, desde o início da temporada. Atleta que, somando todas as passagens pelo Timão, tem 231 partidas e 27 gols. Só para arrematar, a eleição do Corinthians está marcada para 25 de novembro. A partir dessa definição, a gente deve ter o candidato, o vencedor dessa eleição, procurando o Renato para oferecer uma redução salarial, possivelmente com bônus atrelados à performance. Bora falar agora sobre o São Paulo, informação exclusiva. O Tricolor está debatendo a rescisão do contrato com um importante parceiro. Esse parceiro é o Logbank. Aí você deve estar se perguntando, mas o que você está falando, Nicola? São Paulo, desde o ano passado, trabalha para a criação do seu banco digital, o SPFC Bank. O Tricolor tem a convicção de que esse banco digital vai render uma enorme receita, mais até do que o São Paulo fatura por temporada com o patrocínio Master. O atual vínculo com uma das casas de apostas garante ao São Paulo 24 milhões de reais por ano. A estimativa do São Paulo é, com esse banco digital, ampliar essa receita para acima de 30 milhões de reais, com a presença de milhares de torcedores como correntistas do banco digital. Pois bem, no ano passado havia a previsão do lançamento do SPFC Bank, primeiro para sócios torcedores. Esse lançamento não aconteceu em novembro, não aconteceu em dezembro, não aconteceu em janeiro, só foi acontecer em fevereiro. Era um projeto experimental que teria primeiro sócios torcedores e, na sequência, os torcedores comuns. Vários de vocês vivem me perguntando, Nicola, cadê o banco digital para todo o torcedor são paulino? Por que até agora não lançou? A gente está quase chegando no mês de novembro. Enfim, tive a resposta. Uma pessoa do Tricolor me contou que nada tem funcionado por conta do Logbank, que é o parceiro do São Paulo nessa iniciativa. São Paulo entra com nome, com toda respaldo de mídia, de divulgação, e o Logbank seria o responsável pela operacionalização desse banco digital, com o Tricolor ficando com a maior parte da receita. Só que o Logbank não consegue fazer a coisa funcionar. A pessoa com quem conversei disse o seguinte: o São Paulo está ajustando a troca do parceiro e em breve vai anunciar novidades. Então, o São Paulo está discutindo, debatendo, definindo últimos detalhes para a rescisão do contrato com o Logbank. Vai colocar um outro parceiro nessa parada e aí sim fazer a divulgação e o lançamento
para torcedores comuns que gostariam de entrar nessa iniciativa para ajudar o São Paulo. Só uma última informação, nada a ver com a SPFC Bank. O São Paulo hoje ocupa o Z4 na campanha do retorno. Entre todos os times que disputam o retorno, o São Paulo tem uma das 4 piores campanhas. Bora falar agora sobre Abel Ferreira completando nesse dia 30 de outubro 3 anos à frente do Palmeiras, fato raríssimo. No Verdão e em clubes brasileiros, de fato, não consigo lembrar mais do que 5 técnicos que ficaram mais de 3 anos por um clube de futebol no Brasil. E o Abel só ficou tanto tempo porque foi extremamente vitorioso. São 8 taças, 2 Libertadores da América, um brasileiro, uma Copa do Brasil, 2 paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa. Mas o que eu quero contar para vocês é algo que aconteceu antes de o Abel ser contratado. O grande golaço do Anderson Barros como diretor de futebol do Palmeiras foi a contratação do Abel Ferreira, não há dúvida disso. Só que ela aconteceu meio que por acaso. O Abel Ferreira era só a 5ª opção do Palmeiras. Depois que o Verdão demitiu o Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras negociou com 4 outros técnicos. Não conseguiu avançar nas tratativas com esses treinadores e acabou tendo como última opção Abel Ferreira. A falta de convicção do Verdão em relação ao trabalho do português era tamanha que ele precisou passar por 3 entrevistas. Sim, entrevistas de emprego, através de videoconferências. Houve um primeiro encontro apenas com os homens do futebol, depois incluíram também presidente, depois ainda puseram algumas pessoas próximas da presidência para ver se de fato todo mundo saía convencido de que aquele técnico português de 41 anos de idade, que trabalhava no PAOK da Grécia e estava em sua 2ª experiência profissional, ele havia surgido no Braga como técnico e depois no PAOK, se esse cara estava pronto para assumir um desafio gigante como o Palmeiras. E aí, sem tantas outras opções, o Palmeiras acabou aceitando o desafio de contratar o Abel Ferreira, que se tornou para muitos, inclusive para mim, o maior treinador da história do Palmeiras. E você, o que pensa sobre toda essa reviravolta? E o que acha do trabalho do Abel? Usa o espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 com a live do Nicola. Abraço, tchau!